Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Sou o professor Luiz Maggi e hoje nós vamos ver mais um exercício de cálculo que diz o seguinte: encontre o trabalho realizado pelo campo vetorial f, que é yzi mais xj mais xyk, onde f de xyz é uma função de três variáveis, x vezes y vezes z, do ponto A ao ponto B. Ponto A é menos 139 e o ponto B é 164, 16 menos 4. Esse exercício, perceba que ele não tem a curva, o caminho pelo qual esse campo de forças vai percorrer para realizar o trabalho. Ele dá apenas o ponto inicial A e o ponto final B. Por quê? Porque nós vamos tratar aqui de dois assuntos, que é a independência do caminho, ou seja, se eu tenho um ponto inicial, A e um ponto final B. A independência do caminho significa o seguinte: que independente da curva, se o meu trabalho é realizado através da curva C1 ou da curva C2 ou da curva C3, independente do caminho que eu escolher, o trabalho vai ser o mesmo. Então, independente do caminho, o trabalho vai ser o mesmo. É o que nós chamamos de independência do caminho. E o que acontece quando nós temos um campo conservativo? O que é um campo conservativo? O campo conservativo é um campo como este aqui, onde esse campo conservativo F, ele é, na verdade, o gradiente de uma função f. Perceba que a nossa função f que foi dada no exercício é a função f de x, y, z, é uma função de três variáveis, que é o produto x vezes y vezes z. E quando nós temos uma função f de três variáveis, uma função, o gradiente de f, o gradiente de f, ele é, na verdade, a derivada parcial de f em relação a x i mais a derivada parcial de f em relação a y j mais a derivada parcial de f em relação a z k. E se você perceber, isso acontece aqui, Se você pegar o seu campo vetorial e calcular a derivada em relação a x, a derivada, nesse caso, desse exercício aqui, a derivada parcial de f em relação a x, nós vamos derivar x, o yz é constante, yz. A derivada parcial de f em relação a y, nós vamos derivar y, a derivada de y em relação a y é 1, então sobra um xz. E a derivada parcial de f em relação a z, vamos derivar z, vai sobrar xy. Com isso nós tiramos, com essas derivadas aqui, nós tiramos que o gradiente de f, ele é o yz vezes i, lembra, derivada de f em relação a xi, mais xj, derivada de f em relação a yj, mais xyk, derivada de f em relação a zk. E perceba que esse gradiente é exatamente o seu campo, Então o seu campo vetorial f é, na verdade, o gradiente de uma função. E quando isso acontece, independente do caminho, o trabalho realizado é o mesmo. Que aí entra em cena o chamado teorema fundamental para as integrais de linha. Onde a integral, de uma curva C de f dr
é igual a F de B menos F de A. É mais ou menos o equivalente ao teorema fundamental de cálculo para funções. Numa integral de linha, né? Numa integral de linha você vai ter o f de b menos f de a, sendo f a função f de x, y, z, cujo gradiente é o seu campo vetorial. Então, nesse caso aqui desse exercício, nós temos um campo vetorial conservativo. Então, independente do caminho, o trabalho realizado será o mesmo. E como ele é conservativo, nós temos uma função f de x, y, z que gera esse campo vetorial através do seu gradiente. Basta aplicar o teorema fundamental. Então o trabalho, lembra que o trabalho é uma integral em uma curva C de f vezes t ds, que é a integral na curva C de f dr, né? Lembra que o TDS é o R' de TDT, e esse trabalho vai ser calculado através do teorema fundamental, que vai ser o F, né? Vai ser o F de B, quem é B? É o ponto 1, 6, menos 4. 1, 6, menos 4, menos o F de A. Quem é o A? O A é 1, menos 1, 3, 9. Menos 1, 3, 9. E onde F é a função x, y, z, né? Então vamos ter aqui, ó, 1 vezes 6 vezes menos 4, f de b, menos 1 vezes 3 vezes 9. f de b menos f de a. 1 vezes 6 vezes menos 4, menos 24. 9 vezes 3, 27, menos 27, com menos mais 27. Menos 24 mais 27 igual a 3 unidades, que é o valor, né, que é o valor do trabalho, né, que é o resultado do trabalho realizado por esse campo de forças do ponto A até o ponto B, certo? Espero ter entendido a resolução, tenha gostado. Gostou, curta, compartilhe e ajude o canal a crescer. Obrigado.